Bom dia, hoje a apresentação da atividade 9 e 10 será sobre epitaxia, mais especificamente CVD e MBE. Aqui o resumo do que o que é cada uma epitaxia. Aqui é a epitaxia CVD. A epitaxia CVD, ou epitaxia química de fase vapor, é uma técnica amplamente utilizada na fabricação de dispositivos semicondutores. Nesse processo, os átomos ou moléculas de um precursor gasoso se decompõem e se depositam sobre um substrato aquecido, formando um filme sólido. Alguns dos principais precursores gasosos são o silano e o diclorocilano. Alguns parâmetros-chave que afetam esse processo é a temperatura do substrato, a pressão de operação e o fluxo e composição dos gases. Esse processo tem como vantagem a alta deposição e a boa uniformidade de espessura. Aí já a epitaxia MBE, ela é uma técnica de deposição em fase vapor altamente controlado, realizada em condições de ultra alto vácuo, ou UHV. Nesse processo, por exemplo, para fazer um filme de silício policristalino, o silício sólido é evaporado em um ambiente UHV, formando um feixe molecular de átomos de silício que se depositam sobre um substrato aquecido. Essa técnica permite um controle preciso da espessura do filme e da concentração de dopantes. Aí algumas características chave da deposição para o MBE, como eu já disse, é a evaporação de silício sólido em um ambiente UHV, pressões tipicamente abaixo de 10 a menos 9 torr. Vai gerar um fluxo de átomos de silício controlado por fontes de evaporação ou células de efusão. O substrato é mantido a temperaturas relativamente baixas, de 800 a 800 graus Celsius. E tem excelente controle de interface entre o filme e o substrato. E entre as principais vantagens desse processo é a baixa temperatura de deposição, como eu já disse, o elevado nível de pureza, a precisão na espessura e a concentração de dopantes. E aqui fazendo uma comparação entre esses dois processos, em relação à estrutura cristalina. Os filmes CVD geralmente apresentam uma estrutura policristalina com grãos de tamanhos variados. E isso ocorre devido à nucleação e crescimento aleatório desses grãos durante a deposição. Já os filmes MBE, eles podem exibir uma estrutura mais orientada, com grãos cristalinos alinhados preferencialmente em determinadas direções. Isso ocorre graças ao crescimento camada por camada e o melhor controle das condições de deposição. Aí já em relação à morfologia da superfície, a superfície dos filmes CVD tende a ser mais rugosa e assim com uma topografia irregular. Isso acontece devido à própria natureza do processo de nucleação e crescimento dos grãos. Por outro lado, os filmes MBE apresentam uma superfície mais lisa e uniforme. O crescimento justamente de camada em camada e o melhor controle das espécies depositadas na superfície resulta em uma morfologia mais suave. Aí, em relação à uniformidade de espessura, apesar dos filmes CVD geralmente apresentarem uma boa uniformidade em substratos planos, a técnica MBE permite um controle mais preciso da espessura do filme. Isso se deve justamente à natureza altamente controlada do processo de deposição no ambiente UHV. Agora, em relação aos dopantes, a dopagem dos filmes CVD é realizada pela adição de precursores gasosos contendo os dopantes. Isso faz com que possa se resultar em um perfil de dopagem menos definido, especialmente nas interfaces.
Aí, diferentemente nos filmes em BE, como a dopagem é feita de forma mais controlada, a gente acaba obtendo perfis de dopagem mais abruptos e definidos, justamente por ter o melhor controle na técnica de deposição. E por fim, em relação à estrutura em si, as propriedades elétricas nos filmes CVD, devido à presença de defeitos e impurezas, eles podem apresentar uma maior resistividade elétrica. E por outro lado, nos filmes MBE, como tem uma estrutura mais controlada e menor concentração de defeitos, eles tendem a exibir melhores propriedades elétricas, como maior mobilidade de portadores. E por fim, em relação ao custo e qualidade, o CVD apresenta uma qualidade aceitável e também um custo-benefício bom, só que ele é difícil de dopar eletronicamente. Já os filmes MBE, eles têm uma excelente qualidade estrutural, mas ele é um processo caro e intensivo. Então, concluindo, a comparação desses dois processos de epitaxia, eles são técnicas poderosas para obter filmes. Só que o CDV é mais adequado para aplicações em larga escala, porque ele permite produzir filmes em grandes quantidades. Já o MBE oferece um controle mais preciso da deposição e é utilizado principalmente em pesquisa e desenvolvimento. A escolha das técnicas depende das necessidades específicas da aplicação do filme e os requisitos desse filme em si. Então é isso, e aqui foram as referências utilizadas nessa apresentação. Obrigado.